Shabbat Shalom para todos. Mais uma vez estamos dando início ao estudo de mais uma porção da Torá que tem por nome Kitavô, que traduzindo para o nosso idioma significa quando entrares. Lembrando que nós estamos aí na porção de número 50, né? E daqui a 4 Shabbat nós estaremos terminando aí com o estudo do livro de Devarim. E certamente vamos estar celebrando aí uma das festas que é o casamento do ciclo que se repete anualmente através do estudo da Torá. Bem, queridos, essa é uma porção, né, que fala de bênção, mas também que fala de maldição. E é uma porção que deve ser estudada por aqueles que buscam verdadeiramente receber do Eterno a verdadeira bênção, a bênção que provém dele. E nos primeiros versos do capítulo 26, já de antemão nós sabemos por que esse livro tem esse nome, Kitavô, quando entrares. Bom, e quando entrares na terra que o Eterno teu Elohim te dá por herança, herdares nela habitareis. Tomarás das primícias do fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o Eterno teu Elohim te está dando, e o porás no cesto. E irás ao lugar que ele escolher o Eterno teu Elohim, para ali fazer habitar o seu nome. E virás o sacerdote que estiver naqueles dias, e lhe dirás: declaro que hoje o Eterno teu Elohim é manifesto. Lê a minha gratidão, porque entrei na terra que jurou o Eterno aos nossos pais. Vejam, querido, que nos primeiros versos, o Eterno pede que os filhos de Israel, que estavam acampados ali nas planícies de Moabe, ao adentrar a terra prometida, eles teriam que levar até o Eterno os primeiros frutos da terra. Mas o que me chama a atenção nessa porção aqui, queridos, é que o povo ainda estava acampado nas primícias, ali nas planícies de Moabe, e o Eterno já estava dando instrução a eles que quando eles entrassem na terra, eles teriam que celebrar uma festa. E essa festa era uma festa importante para os filhos de Israel, porque nessas festas eles teriam que levar aquilo que o Eterno havia abençoado eles. Bom, o que me chama mais a atenção aqui, queridos, é que o povo nem sequer havia adentrado a terra. E quando o Eterno pede para eles que eles deveriam celebrar 3 festas, e essas são as 3 maiores festas e as festas mais importantes do ciclo das festas do Senhor, estão correlacionadas com o ciclo da terra. Essas 3 festas, os povos de Israel, eles tinham que subir ao templo de Jerusalém. E a história nos conta que ao subir ao templo, vinham judeus de todas as partes do mundo, vinham judeus da Babilônia, vinham judeus da Assíria, e eles subiam em procissão ao santuário do Senhor. Porque antes mesmo de haver feito o santuário, o Eterno já estava dando instrução aqui, ó: quando vocês adentrarem a terra, vocês vão levar as suas ofertas, os primeiros frutos da terra, a qual eu vos abençoarei, e vocês vão levar no lugar aonde habitará o meu nome. O Eterno já estava dizendo ao povo de Israel que quando eles entrarem na terra, através da fé, através da emuná, eles estarão tomando posse das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Bom, e ordenou Moshe aos anciões de Israel ao povo, dizendo: estais guardando todo o mandamento que eu vos ordeno hoje, e no dia que passar o Jordão, a terra que o Eterno teu Elohim te dá, farás levantar para ti pedras grandes, e cairás com cal
Escreverás sobre ela todas as palavras desta lei. Querido, antes de entrar na terra, o Eterno pede que eles escrevam todos os estatutos e esses juízos, porque por lugar para onde eles iam, haviam ali nações hostis, terras de gigantes, e eles teriam que conquistar aquela terra. E o Eterno tirou o povo de Israel do Egito, simplesmente pelo fator de que eles, no verso 7 está escrito, que eles clamaram ao Senhor. Muitas vezes nós aprendemos com os filhos de Israel uma coisa: é preciso clamar ao Senhor. Precisamos, queridos, colocar em nossos corações a necessidade de buscarmos o Eterno todos os dias em nossa vida. Por quê? Porque o Eterno tirou os filhos de Israel, ouviu o seu clamor, que eles estavam sendo, de certa forma, eles estavam sendo afligidos na terra. Então eles clamaram ao Eterno. E ao clamar o Eterno ouve as orações dele. E o que o Eterno faz? O Eterno, com mão forte e braço estendido, ele resgata os filhos de Israel. Mão forte quer dizer, queridos, com todo o seu poder, e braço estendido com a sua misericórdia. Mas para o povo de Israel, o Eterno precisava ensinar a eles alguns conceitos. Então o Eterno, ali nas planícies de Moabe, ele pede que o povo de Israel se separem em 2 bandos. Então ele pede que os levitas e os filhos de Israel vá para um monte e a metade vá para um outro monte. E o Eterno quer inculcar na mente daquele povo um princípio muito importante para aqueles que querem receber as bênçãos. De fato, as verdadeiras bênçãos provindas da obediência. No Monte Ebal, a palavra Ebal significa escassez, o Eterno começa a proclamar o quê? A bênção. Mas no monte, que significa bênção, o Eterno proclama a maldição. E o Eterno quer ensinar aos filhos de Israel, queridos, que se eles ouvissem as palavras, se eles ouvissem os preceitos do Senhor, eles receberiam o quê? No monte da maldição? A bênção. E no monte da bênção, se eles desobedecessem os preceitos do Senhor, eles receberiam a maldição. Esse é um conceito muito importante para quem verdadeiramente quer receber as bênçãos do Eterno. Porque ao adentrar a terra que o Eterno havia prometido, o Eterno tira um povo de uma terra idólatra e leva o povo de Israel para uma terra que, segundo ele, mana leite e mel. E o que significa manar leite e mel para nós? Bom, queridos, o homem não tem por si só sabedoria para criar o leite. Mesmo assim também é o mel. O mel, quem produz o mel? Não são as abelhas? Que parte tem um homem com isso? Nenhuma. Então a expressão a terra que mana leite e mel significa para os filhos de Israel que eles deveriam viver totalmente da providência divina. Era água que o homem não conseguiria suprir por si só. Ele aprenderia que não é a terra e com suas riquezas que eles tirariam as suas bênçãos, mas era o do próprio Eterno. É por isso que o Eterno falou assim: eu vou tirar vocês de uma terra e vou levar vocês para uma outra terra. E essa terra mana leite e mel, porque o mel, o homem não tem que trabalhar para extraí-lo. É uma coisa que as abelhas o fazem, e o homem simplesmente faz o quê? Bom, o leite é a mesma coisa. Então o Eterno quis dizer para o povo de Israel que ia levar eles para uma terra que eles ficariam na total dependência do seu Criador.
assim devemos ser nós. Nós devemos sempre esperar do Eterno os recursos para nos suprir a cada dia, mas sempre lembrando que se o povo de Israel não clamassem ao Eterno, eles estariam no Egito até hoje. Assim também devemos aprender com essa porção. Nós devemos sempre estar prontos a clamar ao Senhor, para que mais tarde nós não viemos nos exaltar. Porque se o povo de Israel não tivesse clamado ao Senhor, certamente, e o Eterno tivesse lá, e o Eterno tivesse, de certa forma, mudado a história do povo de Israel, se o Eterno tivesse intervido na história do povo de Israel por conta própria, se o Eterno não tivesse esperado o clamor dos filhos de Israel, certamente hoje o judeu estaria exaltado. E quando o Eterno fosse cobrar alguma coisa deles, eles diriam: olha, eu não pedi para que você me tirasse de lá. Não fomos nós que pedimos, você tirou a gente do Egito porque você quis. Mas não, o Eterno esperou o momento certo. O Eterno esperou o momento em que um povo verdadeiramente sentiu o chicote em suas costas e não via outro recurso senão clamar aquele que fez as promessas aos patriarcas e os seus antepassados. Isso nos ensina, querido, que o manual do Eterno estava posto ali, nas planícies de Moabe. E o que é o manual do Eterno? São todas essas bênçãos, mas também são as maldições. Bom, o Eterno, tirando os filhos de Israel do Egito, ele leva os filhos de Israel para uma terra que, segundo relatos escriturísticos, essa terra ela é uma terra que só tem 7 frutos típicos da terra de Israel. Mas o Eterno fala que essa terra mana leite e mel, e a derredor dessa terra habitavam ali nações muito mais ricas que o povo de Israel. Talvez por isso o Eterno tenha pedido aos filhos de Israel que, ao emprestar essas nações deveriam pagar juros, mas assim emprestar os filhos de Israel não se poderia cobrar juros, visto que esses impérios eram muito mais ricos do que o povo de Israel. Tão rico que o Eterno falou que as bênçãos deles viriam dos céus. Não seria como os egípcios, que esperavam do seu rio as suas riquezas, que tinham ali no rio Nilo o sustento e o seu alimento, extraíam dele ali o sustento. O sustento dos filhos de Israel viriam através da chuva. Mas o Eterno quis, queridos, que Israel fosse luz para as nações. E se eu quero que uma nação seja luz para as outras nações, eu tenho que pôr ela num lugar estratégico. E então o Eterno tira os filhos de Israel do Egito, faz com que os filhos de Israel passem um longo período ali no deserto, aprendendo com as dificuldades de um deserto, tendo sensibilidade para ouvir a palavra do Eterno e sendo provados como o ouro é provado no fogo, para se extrair o quê? O melhor dos filhos de Israel. E quando esses homens estavam prontos, as portas de entrar na terra, as portas de terem que conquistar aquelas terras, o Eterno ainda dá mais algumas instruções. E nessas instruções o Eterno diz para eles o segredo da bênção e a maldição. Bom, queridos, aonde Israel hoje é cercado por nações muito ricas, mas não foi isso que o Eterno colocou ali os filhos de Israel, não foi para isso que o Eterno colocou os filhos de Israel ali. Aonde está situada a terra de Israel hoje, é um local que, para se transitar ali, para se mudar de um continente para o outro, você teria que passar por aquele local. Ali une 3 continentes. Primeiro, o continente europeu. Segundo, o continente africano e o continente asiático. Nós sabemos que esses 3 continentes representavam o quê? O mundo antigo da antiguidade. Não havia ainda o Brasil
né? Não havia nação do Brasil, não havia os Estados Unidos ainda, mas a Europa, a África e a Ásia eram o berço da humanidade. E se o Eterno quisesse ensinar os seus estatutos e os seus preceitos, se o Eterno quisesse ali fazer com que as outras nações que não tinham conhecimento do verdadeiro Criador dos céus e da terra viessem a receber as bênçãos que ele prometeu aos filhos de Israel, ele teria que botar Israel como sendo uma luz em meio àquelas nações. Mas o povo de Israel cometeu algumas coisas que entristeceram o coração do Eterno. E uma dessas coisas foi não dar ouvido à palavra do Eterno. Talvez este seja a culpa de toda a humanidade. Talvez este seja a razão porque nós, às vezes, trabalhamos tanto e, às vezes, não vemos aonde vai parar os nossos recursos e o nosso dinheiro. Porque a Torá fala que se obedeceres os mandamentos do Eterno, os seus preceitos, eles seriam abençoados. Mas se, por contrário, andassem em rebelião e rebeldia, viriam sobre ele todas as maldições. E uma das maldições que está contida na Torá, no capítulo 28, do verso 48, é a seguinte: servirás ao teu inimigo que o Eterno enviara contra ti em fome e em sede, em nudez e em falta de tudo. Ele colocará jugo de ferro sobre o teu pescoço, até destruir-te. O Eterno levantará contra ti uma nação que virá de longe, da extremidade da terra, subitamente como voa a águia, nação cuja língua não entenderás. Povo grosseiro que não terá respeito ao velho e não se compadecerá do moço, e comerá a cria dos teus animais e o fruto da tua terra, que sejais destruído, que não deixará renascer para ti grão nem mosto, nem azeite, nem cria de teus bois, nem rebanho de tuas ovelhas, até destruíste, e te sitiará em todas as tuas cidades, e até subjugar os teus muros altos e fortes, nos quais tu confias, e toda a tua terra que te tem dado o Eterno teu Elohim. O povo naquela época que ouviram essas palavras, eles não tinham entendimento dessas coisas, mas hoje nós temos. O Eterno disse que traria contra os filhos de Israel uma nação de longe, cuja língua eles não entenderiam. Nação simbolizada aqui pelas palavras do profeta como uma águia. E a história nos conta que nação cujo o símbolo é uma águia é a nação romana. E o Eterno fala aqui que essa nação colocaria sobre os filhos de Israel um jugo de ferro. E nós sabemos que Roma é o quarto império e é conhecido como Império de Ferro, o império mais cruel que já surgiu na Terra. O problema é que muitos acham que pelo Império Romano se ter se desfragmentado, ele deixou de existir. Mas quando nós estudamos a Torá, querido, nós vimos que esse império ainda domina até nos dias de hoje. É esse império que tem impedido as pessoas de receberem as bênçãos e as promessas aqui na Torá. E por que eu digo isso? Porque tem ensinado para as pessoas que a Bíblia, os escritos sagrados do Eterno, só se resume em Novo Testamento. Tem iludido as pessoas, tem dito que as promessas que o Eterno prometeu a uma descendência de Abraão, agora é para a igreja. Mas não é isso que a Torá está falando. A Torá está nos ensinando que a promessa é para todo aquele que entrar na aliança com os filhos de Israel. É por isso que antes de entrar na terra, entre o povo e a terra separada havia um rio. As pessoas teriam que atravessar aquele rio para chegar à terra prometida. Nós hoje sabemos que esse rio simboliza para nós a fé que nós temos em Yeshua.
Esse rio simboliza a imersão, simboliza um batismo, mais importante que o batismo, querido, que o fato de você ser imergido em águas, é o fato de você nascer de novo. E você só nasce de novo se te derem um manual. Eu vou contar uma historinha aqui, querido, de um homem que comprou uma Mercedes-Benz e encontrou com um amigo que há muito tempo ele não via. E ambos tinham o mesmo carro. Porém, um amigo começou a falar das qualidades daquele carro para o outro. E o outro amigo começou a dizer, olha, das coisas que eu mais gosto nessa Mercedes, nesse carro, é a máquina de café. O rapaz se espantou, olha, máquina de café? Olha, eu já examinei todos os recursos desse carro, você deve estar ficando louco, eu nunca vi máquina de café. Se tem máquina de café, me mostra então. E começou a duvidar e indagar acerca da máquina de café. O outro rapaz pegou, ligou o carro, apertou um botão e de repente começou a sair café da máquina. E o rapaz ficou atônito porque ele já tinha aquele carro pelo longo tempo e não sabia desse recurso. Porém, o outro rapaz disse para ele, olha, isso está no parágrafo tal do manual, no capítulo tal, na página 4 do manual de instrução. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando eles estavam acampados nas planícies de Moabe, eles já tinham recebido ali no Monte Sinai o decálogo. Mas antes de adentrar a terra, o Eterno fala com Moshe, agora dá mais algumas instruções para eles, dá um manual completo para eles. Porque quando eles chegarem naquela terra, eles vão ter que usar esse manual, se eles quiserem verdadeiramente ser bênção. Então, queridos, o segredo hoje é o manual do Eterno. E se você não tiver esse manual do Eterno, você não vai ser abençoado, não se iluda. Não se engane com esses programas de televisão que fazem com que as pessoas coloquem um copo de água em cima de sua televisão, esperando receber do Eterno algum tipo de bênção, estando eles na desobediência da palavra do Senhor. O Eterno quer ensinar um princípio para a humanidade, através dos povos de Israel. Mas o povo de Israel pecou, eles andaram em rebeldia para com o Eterno. É por isso que a nação, que o profeta diz que segundo o símbolo é a águia, veio até eles. É por isso que eles vieram, todas essas maldições prescritas nesse livro, acontecerem em suas vidas. Porque muitos deles, apesar de ter ouvido essas palavras, que o sacerdote teria que ditar em alta voz, para que todos os filhos de Israel que estavam presentes ali ouvissem, eles se rebelaram e eles não deram ouvido. Mas graças ao Eterno que é chegado um tempo que o Eterno está querendo congregar os filhos de Israel novamente em sua terra. E na Haftará dessa porção, queridos, vocês vão ver isso. A palavra do Eterno fala que por um breve momento o Eterno os deixou. Mas o que é ensinado nas igrejas hoje? Que o povo de Israel desprezou ao Eterno e que por causa do desprezo deles veio todo aquele juízo. Em Hanó, eu queria só salientar o seguinte, quando você falou do Monte Ebal, Monte Gerizim, Monte da Bênção, Monte da Maldição, havia ali levitas, e os levitas deveriam proferir as maldições, e o povo tinha que falar amém. Amém quer dizer, o Eterno é rei fiel para cumprir o que ele está prometendo. Então, quando o povo falava amém, eu imagino que tinha algumas pessoas que sempre tem uns espertalhões que na hora de falar amém eu não vou falar, então a maldição não vai cair sobre mim. No meio de uma multidão, milhares de pessoas, não tem como saber se todos falaram. O interessante é que na última recitação, o Eterno foi falando, né? Se caso desobedeceres, não ouvires a minha voz, então os inimigos entrarão e vos levarão cativo, e o povo tinha que falar amém. Caso vocês não
escutem meus mandamentos, não guardam, a chuva não virá no tempo próximo. O povo tinha que falar amém, porque era uma aliança. Interessante que eu imagino que tem algumas pessoas que não falaram amém. Então a última expressão foi a seguinte, a última frase: e se tiver alguém no meio do povo de Israel que não disser amém, será este amaldiçoado. Deixou para o último. Então os espertalhões com o Eterno não tem jeito, né, de dar o jeitinho brasileiro, de conseguir resolver, emendar as coisas, porque lá no final o Eterno, sabendo o coração do homem, que é mentiroso, o Eterno falou assim: e se algum dos filhos de Israel não abrirem a sua boca para dizer amém, seja ele amaldiçoado. Ele teve que falar amém de qualquer forma. Justamente, queridos. Mas, queridos, quem é que ganha com a obediência dos preceitos do Eterno? Bom, ao levar as primícias ao santuário do Senhor, ao reconhecer a bênção que o Eterno havia dado a eles nas suas propriedades, nas suas terras, quando eles fossem levar ao altar do Eterno as primícias daquilo que eles recebiam, eles não deveriam dizer: aqui, Eterno, estou trazendo as minhas primícias para o Senhor. Aqui está escrito na Torá que eles deviam dizer ao Eterno: aqui, Eterno, estão as primícias que o Senhor nos deu. Nós devemos reconhecer, queridos, que tudo que nós temos, né, foi o Eterno que nos dá. Ele é que nos concede. E uma das maiores dádivas do Eterno é que quando o povo de Israel levava em procissão nas 3 festas que eram celebradas em Jerusalém, era motivo de muita alegria para 3 grupos na terra de Israel. Uma era, primeiro, os sacerdotes, os levitas. O segundo grupo eram os órfãos. O terceiro grupo eram as viúvas. Esses eram 3 grupos que mais se alegravam, porque eles viam realmente a bênção do Eterno. Eles dependiam da misericórdia do povo. E eles dependeriam mais ainda da bondade de cada um. Porque o órfão não tinha com que se sustentar. A viúva, da mesma forma. Então, queridos, nós vimos aqui que os mandamentos do Eterno, se cumpridos, eles trazem bênção para a humanidade, para os filhos de Israel e para toda a humanidade. Bom, e chamou Moshe a todo Israel e disse: vós tendes visto tudo que o Eterno fez perante os vossos olhos na terra do Egito, ao faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos viram, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Eterno coração para conhecer a bondade do Hashem, olhos para ver e ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Eu vos fiz andar 40 anos pelo deserto, não se envelheceram as vossas roupas que estavam sobre vós, e nem se envelheceu o teu sapato que estava no teu pé. Pão não comeste, e nem vinho novo ou velho bebeste, para que soubesse que eu sou o Eterno, vosso Elohim. E vieste a este lugar, e saiu Sihó, rei de Hesbom, e Og, rei de Baxã, ao nosso encontro, à guerra. E nós o ferimos e tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rubionitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E guardarei as palavras dessa aliança e os cumprires, para que prosperes em tudo quanto fizeres. Queridos, a expressão aqui, guardares os mandamentos e para que prosperes em tudo que fizeres, é muito importante para nós ensinarmos aos nossos filhos. Porque o Eterno não está falando aqui de uma prosperidade somente de terra, mas Ele está falando de uma prosperidade em que você não vai viver na dependência da bênção do Eterno, mas você se tornará
a própria bênção, que é muito diferente esse conceito. Eu acho que o verdadeiro conceito de obedecer os mandamentos do Eterno aqui não é de receber bênçãos do Eterno, mas de se tornar bênção. E se Israel verdadeiramente tivesse guardado esses preceitos, se eles tivessem levado a sério e obedecido a essas palavras, certamente as nações circunvizinhas que habitavam ao derredor dos filhos de Israel seriam grandemente abençoados. E eles diriam uns para os outros: nossa, que nação inteligente é essa? E que povo sábio é esse? O que eles têm que são tão prósperos, a ponto de, nos Estados Unidos, logo após a guerra, a Segunda Guerra, eles terem que reservar ali, limitar as vagas de judeus na universidades. Por quê, queridos? Porque era um povo que estava tomando as melhores posições. Aí nós entendemos o Eterno: tu serás próspero em tudo. Você será o melhor aluno na sua escola, você será o melhor professor, o melhor cientista, mas você tem que entender que você tem que guardar esses preceitos. Amém. E quando eu vejo as igrejas ensinando os homens a se distanciarem dos preceitos do Senhor, e de certa forma trazendo para a igreja maldição ao invés da bênção, fazendo com que as pessoas se distanciem desses preceitos. E esses preceitos são bons. Quem é, queridos, que não faz na sua casa uma escada e diligentemente não coloca ali uma cerca, tendo ele filhos pequenos, para os proteger? Então nós vemos aqui que esses preceitos, verdadeiramente, eles trazem a bênção se praticados. Se nós não formos ouvintes, graças ao Eterno que... Em Hanó, um exemplo é o Shabat, né? A gente tem 6 dias da semana para correr atrás do pão, e os dias têm sido corridos, têm sido cansativos, e hoje a gente está aqui ouvindo a palavra do Eterno, adorando, se prostrando. Só entende as bênçãos do Shabat quem vive o Shabat, né? Quem vive o sábado. Então, a gente pode entrar um pouco nessa complexidade que é entender as bênçãos do Eterno e fazer de você uma bênção. Para quem não guarda o sábado, por exemplo, não entende isso que nós estamos vivendo aqui. Hoje, meu celular não está tocando toda hora, tem vezes que até para mim almoçar eu tenho que desligar o celular, senão não consigo. Os dias têm sido corridos, mas hoje é um dia tipo Shalom. Então o sábado ele está relacionado com paz, com Shalom, com descanso, porque quem está em guerra não tem paz, né? Quem está no dia a dia, essa paz você não encontra, mas no Shabat você está em descanso, e descansar é ter paz. E o Eterno, já sabendo que nós seríamos egoístas, gananciosos, queríamos sempre mais, ele já no primeiro 7º dia da história da humanidade, lá em Gênesis, ele separou, abençoou, deu o exemplo que ele próprio descansou, para que nós também pudéssemos entrar nesse gozo do Eterno. Justamente, queridos. Mas nós estamos vivendo dias difíceis, creio eu que talvez os últimos dias, e a oportunidade está dada para você, a partir de hoje, queridos, começar a mudar a sua vida, começar a deixar o Eterno mudar a sua história. Só depende de você hoje. Assim como os filhos de Israel no deserto, nas planícies de Moabe, ouviram todas aquelas palavras e diziam amém, o Eterno quer ouvir de nós também. Que nós não mediremos esforços para tentar ouvir a sua voz e pôr em prática. Porque nós estamos nos dizem que o Eterno, da mesma forma que fez os filhos de Israel serem levados cativo pelo Império Romano, ele trará novamente os filhos de Israel para a sua terra. Mas por que ele trará os filhos de Israel de novo para a sua terra?
para ensinar para as outras nações que a obediência do Eterno gera bênção. E nessa Haftará, queridos, vocês vão entender melhor isso. Na Haftará, para encerrar essa porção, está escrito a seguinte citação: Levanta-te, ó Jerusalém, e resplandece, porque vem a tua luz e resplandece sobre ti a tua glória do Eterno. Pois, mesmo que a escuridão cubra a terra e as trevas os povos sobre ti, porém, resplandece o Eterno e a glória se verá sobre ti. As nações se encaminharão para a tua luz e os reis para o brilho do teu resplendor. Levanta em redor os teus olhos e vê todos estes, se ajuntam eles, vêm ter contigo. Teus filhos virão de longe, e as tuas filhas por reis serão elevados. Então verás e estarás radiante, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância da riqueza dos povos do oeste se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ti. A multidão de camelos cheios de presentes cobrirá a tua terra, camelos novos que vêm de Midian e de Efa. Todos os filhos de Sheba virão e trarão ouro e incenso, e anunciará os louvores do Eterno. Todos os rebanhos de Quedar serão ajuntados para serem levados para ti. Os carneiros de Nebaiote te servirão para as tuas necessidades, para o meu agrado subirão ao meu altar e tornarei mais glorioso a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como as nuvens e como as pombas para os seus pombais? Certamente os moradores das ilhas se reunirão, e os navios do mar de Tash virão como antes, para trazerem de longe teus filhos, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a glorificação do nome do Eterno, teu Elohim, para o Santíssimo de Israel, porque ele te exaltou. E estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque na minha ira te feri, mas por ser do meu agrado tive compaixão. O livro de Yeshayahu, capítulo de Isaías, capítulo 60, do verso 1 ao verso 22. Seus reis tive compaixão de ti. As tuas portas continuamente serão abertas, não serão fechadas, nem de dia nem de noite, para que te sejam trazidas as riquezas das nações, e conduzido com elas os seus reis, pois a nação e o reino que não te servirem perecerão. Estas nações serão de todo arruinadas. As aves gloriosas do Líbano virão a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário. E farei glorioso o lugar dos meus pés. Virão a ti, inclinando-se os filhos do que te oprimiram, e prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés. Todos os que te desprezaram chamar-te-ão a cidade do Eterno, Sion do Santíssimo de Israel. Bom, queridos, não precisa dizer mais nada, né? Aqui nós vemos as promessas explícitas para os filhos de Israel e para o povo situado somente em sua terra. Eu não posso tomar para nós, para a igreja, essas promessas. Aqui fala bem claro que as nações irão levar para Jerusalém, para o lugar aonde habita o nome do Eterno, aonde que o Eterno escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Por isso que em 1948 Israel voltou a ser nação. E é por isso que a cada ano sobe para Israel milhões e milhares de judeus fazendo aliar, retornando à terra dos seus antepassados. E se o Eterno restaurou a nação de Israel, certamente Ele vai restaurar as outras nações que fizerem aliança com Israel. Gostaria de estar finalizando aqui essa porção, gostaria que vocês possam
meditar nessa palavra, verdadeiramente não deixar ser enganado por falácias que vocês ouviram durante longos anos de um ensinamento antissemita que provém daquela nação que afligiu o povo de Israel. Nós vemos aqui que as promessas do Eterno são fiéis e verdadeiras. Basta nós confiarmos no Eterno e exercer a fé. Fé essa que vem da expressão fidelidade. Nós temos que ser fiel ao Eterno e esperar essas promessas, mas sabendo que nós devemos viver na total dependência do Criador, e sem Ele nada podemos fazer. Amém.